Você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38, e o título da minha mensagem é: a quem você está depositando o seu tesouro? A quem você está depositando o seu tesouro? Lucas, capítulo 10, versículo 38, abre parênteses, as obras são importantes, diz assim: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então a minha mensagem é: a quem você está depositando o seu tesouro? A quem? Com quem você está deixando? Você está colocando o seu tesouro, o bom tesouro, aonde e com quem? Aí você diria aí: pastor, o meu tesouro, eu nem tesouro tenho. O que seria o meu tesouro? Repare que Jesus Cristo, quando estava entrando na cidade, havia ali várias casas, uma cidade. Mas uma mulher, disse: Senhor, entra na minha casa, repousas lá, descanse lá, coma lá, beba lá, na minha casa. O Senhor me deixa, por favor, lavar os seus pés, que era costume deles? Deixa eu lhe fazer o bem. O que ela estava fazendo? O que esta mulher, Marta, estava fazendo? Não entendi. Ali, na verdade, ela estava mostrando para todo mundo o que é o tesouro. E guardando o seu tesouro. Nós vamos ver um pouquinho para frente. O receber Jesus Cristo era o tesouro dela. A obra, fazer a obra, fazer o bem, coisa que nós não paramos para pensar um pouquinho sobre os nossos tesouros. Tesouro para a gente são aquelas pedras preciosas, é o ouro, é a joia. E fazer o bem, ou um bem, para nós não é tesouro, mas para a palavra de Deus é. Vir à casa de Deus, nos domingos, principalmente, eu tenho batido muito isso, eu tenho cobrado isso, das pessoas estarem na igreja aos domingos, louvando, adorando, reconhecendo a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Deus. Me empresta o ouvido, igreja. Se você tem temor no coração, você vai guardar isso para o resto da vida. Todo aquele que não tem prazer de estar na casa de Deus aos domingos, não tem prazer. Ele diz: hoje eu não vou na igreja. Como se ir na igreja no domingo fosse uma coisa banal.
ele não tem aquela coisa dentro dele, deixa eu ir louvar, adorar o Senhor, deixa eu ir e buscar a Deus, que não tem isso no peito, não tem aquele prazer, aquela alegria, no dia de sábado, ele diz, amanhã é domingo, eu tenho que ir amanhã cedo, amanhã tarde, amanhã à noite, é domingo, e o seu espírito fica aceso, e Deus olha o íntimo daquela pessoa, da vontade que ela tem de estar na casa de Deus, para adorar a Deus, junto dos irmãos. Porque uma coisa eu vou lhe falar, bom é estar aqui. Bom é estar aqui, por vários motivos, por vários, e um deles é que enquanto nós estamos aqui agora, tem milhares de pessoas que estão chorando, não porque estão na presença de Deus, mas estão na presença do corpo de alguém, de um filho, de uma filha, de um marido, de uma esposa. Eu disse aqui na vigília, que é uma frase que eu nunca ouvi ninguém falar, acredito até que Deus que me deu essa frase. Quem não vela pelos vivos, velará pelos mortos. Quem não está na casa de Deus, criando, ajuntando tesouro, velando pelos vivos, intercedendo pelos seus, fazendo o que tem que fazer, quem não faz, amanhã estará diante dos mortos. Ah, mas um dia todo mundo vai estar. Um dia todo mundo estará no dia e na hora certa, não na hora errada. Não na hora errada. Você olhar e falar assim, ó, vou enterrar o meu pai. Quantos anos já? 90 e... Não é você falar, vou enterrar o meu filho. Quantos anos? 17. Está brincando? 17 anos? O que houve? Estava nesse mundão perdido. O menino desembestou, fazer coisa errada. Mas o círculo da vida, a lógica aí que nós conhecemos, não é o pai enterrar o filho. O que nós sabemos no ciclo da vida é isso. Mas por que você tem feito? Por que está fazendo? Por que está acontecendo? Muitos de nós não estamos ajuntando tesouro no lugar, primeiro que nem tesouro nós estamos tendo, criando, e se quer ajuntá-lo. Outra coisa que eu queria muito que todo mundo aqui guardasse, o que eu vou falar. Eu disse, Jesus, será que essa mensagem que o Senhor está me dando é aquela que eu sempre falei do crédito? Será que é dessa aqui? Eu sempre dei uma pincelada do crédito, mas eu nunca preguei ela aqui em Campinas na íntegra. O cidadão quer ir na rua, ele está na rua e quer almoçar, quer tomar um lanche, ele quer comprar alguma coisa para alguém, e ele diz, espera um pouquinho que eu vou ali no banco, e pega o cartão e passa o cartão no banco, lá na máquina, e não consegue sacar o dinheiro desejado. Por quê? Porque ele está querendo tirar uma coisa que ele não depositou. Ele não tem fundo lá naquela conta. No campo espiritual, tem que guardar isso, igreja. No campo espiritual, o que acontece com muitos? Não tem fundo para com a pessoa de Deus. Ela quer tirar do Senhor, de Deus, uma coisa que ela não tem. No caso aqui, que ela não ajuntou. Tem muita gente fazendo isso.
De vez em quando é bom você assistir até uns filmes aí sobre júri. Você vai ver lá o advogado de defesa querendo defender o seu cliente e vem com tudo, todos os documentos, excelência, meritíssimo, meu cliente, conforme está aí nos autos. Mas a outra parte do filme também tem documentos que ele ajuntou contra o seu cliente. O diabo também ajuntou documentos, provas contundentes contra você, para que você não receba, não tenha nada da parte de Deus. Inclusive nessa hora que você mais quer. O seu advogado, pai, em o nome de Jesus, deixa eu explicar por que esta pessoa tem que ser abençoada. O outro lado diz, eu não concordo. Ele está querendo alguma coisa e ele não tem possibilidade, não tem condição, não tem crédito. Inclusive, se o senhor olhar na página 79 aí, você tem que ter esse temor. Muitos de nós estamos esquecendo que o diabo é o nosso acusador. E ele vai te acusar. Ele vai mostrar para Deus que você não pode receber tal coisa, porque na página 107, que está aqui, que ele tem um documento, ele tem uma prova, você não pode, a sua filha não pode, 17 anos, não pode. Você não pode ser feliz no casamento, não pode. Você não pode montar o seu próprio negócio, não pode. Você não pode ser feliz na família, não pode. Ele vai acusar, e ele tem o que acusar. Isso é que é terrível, porque a pessoa deu motivos para ele, e como ele está ao nosso derredor, ele está aí vigiando. Eu tenho pregado, igreja, nos mínimos, coisas que vocês, eu, todos nós fazemos, que nós achamos que não vai nos prejudicar, prejudica. Aqui diz a palavra que o Senhor, entrando na cidade, de várias casas, uma mulher, uma pessoa correndo, disse, entra na minha casa. A minha casa é a sua casa. Mas para que ela quis que Jesus entrasse na casa dela? Para ela ser abençoada? Não, porque ela queria servir o Senhor. Ela queria que Jesus entrasse para servir. Deus mudou a história aqui hoje. Eu pregaria a mensagem que eu preguei na quarta-feira à noite. Você perdeu uma grande mensagem minha quarta-noite. E preguei ela também em Indaiatuba, sobre por que a minha oração não é atendida. Lembram dela? Por que a minha oração não é atendida? Uma das coisas dessa mensagem, eu pregaria aqui hoje, mas Deus mudou. Uma das coisas muito interessantes na mensagem que eu falava, que quando Deus deu a ordem a Saul para destruir todos os amalequitas e tudo que tinha os amalequitas, o Saul destruiu todos os amalequitas, poupando um. E ele disse, totalmente, destrua totalmente
os amalequitas, totalmente os animais. Aí ele poupou dos homens um, que foi o rei. Dos animais, ele destruiu todos aqueles que ele achou por bem destruir, achou que não, isso aí não presta, isso aí não é bom. Mas quem está julgando isso? Eu, Saul, estou julgando. Mas amigo, você está julgando uma coisa que Deus já julgou. Igreja, o Saul foi julgar uma coisa que Deus já havia julgado. Nós fazemos isso. Queremos julgar uma coisa que Deus já julgou. Deus disse: destrua todos os animais. Ele vai lá e diz: esses aqui não, que isso aqui eu vejo que são bons. Isto quer dizer, para abrir o leque, tem coisas que você diz: não, eu não vou deixar de fazer, porque eu não vejo maldade nisto. Então você poupa, você continua fazendo. Você não vê maldade, você não vê demônio, você não vê erros, então você poupa. Mas aquilo que, não, isso aí pode cortar. Esse pode, não, de jeito nenhum. Esse aqui na minha vida não. Então você destrói, você faz, você acha, você toma decisões, faz o teu julgamento, acha que aquilo não é bom para você, e aquele outro é, mas aquele outro Deus também já julgou. Deus já condenou aquilo. Mas aos nossos olhos nós achamos que é bom. O que foi que aconteceu com Saul? Perdeu o reino. Responda para você mesmo. O que foi que você perdeu? Com certeza que alguma coisa você perdeu. Alguma coisa. O reino do casamento, o reino do trabalho, o reino da finança, o reino da saúde. Você anda perdendo. Por quê? Porque fazemos aquilo que nós achamos e vemos, olhamos e julgamos ser bom. Mas esquecemos, não sei que coisa que bate na cabeça, que esquecemos daquele que é chamado de acusador e tentador. E que ele está ao nosso derredor e todos os dias anotando todos os nossos erros, todos. Ouçam-me, do mínimo ao máximo. Ao mínimo não vai, o mínimo não, esse aqui não acredito, esse não acredito que vai me causar problema. Repare que o Saul destruiu todos os homens, menos um, 0,01%, ou ainda põe mais um zero. E Deus disse: eu mandei você destruir todo mundo totalmente. Ah, mas eu cumpri 99. E ele ainda disse para o Samuel, quando ele chegou: bendito o homem, servo do Senhor, eis que eu cumpri toda a palavra de Deus. O profeta disse: se você cumpriu, que balido de ovelha é esse aí? Um mugido de boi. E quem é esse que está aí? Se você cumpriu toda a palavra de Deus. Nós devemos aprender a servir a Deus de verdade, a juntar tesouro, porque uma hora dessa nós vamos precisar desse tesouro. Aqui diz a palavra que Marta e Maria receberam o Senhor em sua casa, não para pedir nada, mas para servir o Senhor. Vá comigo lá para Mateus capítulo 8, versículo 14. Diz assim, 8,14. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, e com febre,
e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e o quê? Ela tinha esse espírito de servir. Ela tinha esse espírito de fazer um bem a alguém, a qualquer pessoa ou a Jesus Cristo. Mas repare que o Pedro e a própria sogra doente não negou a entrada de Jesus. E repare que está escrito: o Senhor Jesus Cristo entrou na casa do Pedro. Mas entrou para quê? Para Jesus abençoar o Pedro? O Pedro já estava com ele. Mas quando você faz a obra, faz o bem, você tem ali, procura ter o tesouro e ajuntá-lo, o milagre acontece. E o bonito, quando eu estava lendo aqui, que diz aqui a palavra, que quando ele abençoou aquela mulher, mandou que saísse aquela febre, de imediato ela serviu a Jesus Cristo. Eu falei: Jesus, essa mulher já tinha no peito, no coração, esse espírito de servir. E uma pessoa febril, quem já teve uma febre alta, como estava dessa mulher, você não aguenta ficar de pé e fazendo as coisas. E olha o que diz a palavra: e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste, o quê? Andando e trabalhando, não é isso? Não, ela estava acamada. A febre era alta, braba, ela estava acamada ali, ó, mal, mas um espírito generoso. Eu sempre preguei: Jesus Cristo sabe a quem abençoar. Ele sabe a quem abençoar. Eu tenho meditado uma coisa na palavra, que quando o Senhor ele ia ter com muitas pessoas doentes, pela misericórdia, hoje nós temos a compaixão, pela misericórdia, e quando não aquelas pessoas que um dia fizeram algo, clamaram, pediram, suplicaram o socorro de Deus, naquele dia, naquela hora, o Senhor as encontrou lá, naquela situação. E se já estavam mal, mesmo assim clamaram. O Senhor conhece os nossos corações, a certeza, a crença, a fé de todos nós. Jesus foi direto naquela pessoa, não vamos julgar, Ele conhece o coração de todos nós. Se Ele foi direto naquela, porque com certeza um dia, uma hora, aquela pessoa clamou pelo Senhor. Todo que pede, recebe. Um dia, ela juntou um tesouro de crença e depositou nas mãos certas. Aí onde você está, você tem que pensar: Jesus, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Eu não tenho tesouro nenhum e eu não estou ajuntando. E no dia que eu mais precisar, vá comigo lá para Mateus, você está no capítulo 8, o capítulo 6, versículo 20. Você deve ajuntar tudo que você tem de especial e de bom no Senhor. Diz: mas ajuntai tesouro aonde? No céu. Olha para mim, igreja. E aí? E no céu dá para você pegar as suas joias que você tem? Muitas mulheres têm um porta-joia em casa, no guarda-roupa, na gaveta. Hoje em dia as mulheres, né, brinco e anel para tudo quanto é jeito, e colar e pulseira. Hoje em dia a mulher põe uns 10 anéis no dedo, uns 60 até. Só tem 10 dedos, mas ela põe uns 30, não sei como. Não vou nem olhar para a mão das irmãs. Mas aí aquele anel de A, anel B, anel C, aquele anel que cobre o dedo todo, que ela fica até meio dedo duro, que ela não enverga, que ela olha assim e fala assim: oi minha amiga, vai pegar na mão de alguém e fala assim: tudo bem? Porque o anel não deixa envergar. Ela disse: esse aqui eu gosto porque é o tal, esse é o dedo duro. Você vai lembrar aí.
e anel de A, anel de B, e brinco para isso, e brinco para aquilo, e brinco quando está de calça jeans, brinco quando está de vestido, brinco quando está de bermuda, e brinco para festa, e tudo está lá. A Bíblia Sagrada diz: ajuntai tesouro no céu. Não é esse tesouro, não é esse, não é o seu dinheiro, não é o seu pagamento, não é o seu carro. O tesouro que a Marta e a Maria fez, o tesouro de ter o prazer de mostrar, como Davi disse: alegrei-me quando me disseram. O que disseram para ele? Bem alto, pessoal. Quando disseram para ele: Davi, oi, está de bobeira aí, meu amigo? Eu estou aqui. Por quê? Está indo para onde? Estou indo para a casa de Deus. Vamos lá, meu filho. Vai comigo, vem comigo. Ele disse: você está me convidando para ir contigo na casa de Deus? Sim, vamos lá, vamos adorar um pouquinho agora. É o momento. Rapaz, estou indo sim. Às vezes você não tem essa alegria de estar na casa de Deus. Bom estar aqui. Às vezes você não tem alegria de fazer um bem a alguém. Responda para você mesmo. Essa semana você convidou alguém para... Responda para você mesmo. Você convidou alguém para vir à casa de Deus? Você disse para essa pessoa: minha amiga, meu amigo, meu tio, meu irmão, meu pai, meu vizinho, meu colega de trabalho, eu te pego lá, eu vou lá, eu passo na sua casa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir. Esquenta não, vou te pegar lá, eu vou lá, toma aqui, isso aqui é para você ir lá então, encontra comigo lá na José Paulino 781, toma. Isso aqui é o dinheiro da tua passagem. Ah, eu não vou aceitar não. Rapaz, que brincadeira que você não vai aceitar. Isso aqui é um presente meu para você. Ah, pastor, eu não dou dinheiro para ninguém assim, para poder pegar passagem e vir. Você não dá. Mas quantas vezes, quando você estava no mundão, você deu para uma cachaça e deu para um maço de cigarro? E deu para outras coisas. Tem que ajuntar o tesouro. Essa semana que passou, quantas vezes você saiu da sua casa e foi fazer um evangelismo por uma pessoa precisada, alguém que estava doente? Vou longe não. Uma casa depois da sua, 2 casas depois da sua. E não vou longe não. Amigo seu de anos, não era nem desconhecido, e você sabia que ele estava mal. Você trabalha naquela empresa e conhece aquela pessoa há 20 anos, trabalha do teu lado, e ela está doente, já tem 20 dias, 2 meses que ela não vai trabalhar, ela está mal, está em casa. Quando 20 anos você trabalha junto dela, quando você foi lá e levou o óleo do impossível, o óleo das 100.000 orações, levou o lenço da campanha, aquela água da campanha, e disse: amigo, ele disse: já te falei que eu tenho a minha religião, pode ficar com ela, você não quer brigar, você vai devagarinho, você vai fazendo a obra. Eu te trouxe a água abençoada, o pastor entregou aqui no outro dia, entregou ontem, esse lenço aqui, põe no teu travesseiro aqui. Pastor, eu não tenho feito nada disso que o senhor está falando, mas eu quero alguma coisa de Deus. Você está querendo alguma coisa de Deus? Diz a palavra:
mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Aleluias. Cadê o seu tesouro? Você tem depositado, melhor, você tem tido tesouro? E você tem depositado a quem? Está nas mãos de quem esse tesouro? Aos amigos que vão me assistir da cidade de Paulínia, da nossa igreja lá da Francisco de Paula Leite, passaram por aquele teste que eu muito já falei aqui. Eu cheguei lá na mensagem, eu pregando, e eu fui lá e falei assim, vou pegar essa igreja aqui, vou mostrar para ela os nossos erros, como é que nós cometemos pecados, como é que nós vacilamos com Deus e abraçamos o diabo. Na mensagem eu falava de uma coisa importante, do amor, do pecado, que você não pode pecar e você não pode pecar. O que é pecado para nós, que os pastores tanto falam, que nós não podemos pecar, que devemos fazer a obra de Deus? Inclusive, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, falar de amor. Na hora eu falei assim, falar de amor, peguei aqui o envelope na hora, aqui no portador de Bíblia, falei assim, pessoal, deixa eu aproveitar o momento, que eu estou com esse envelope que eu vou dar para vocês, e eu quero fazer um pedido. Você vai fazer uma oferta aqui de R$100, em favor, milhares de pessoas estão me assistindo na televisão, vão quebrar o queixo aí, cair a boca, e eu fiz isso propositalmente, para poder mostrar para a igreja, o nosso erro, os nossos acertos, quando acertamos e quando erramos. Eu falei assim, inclusive eu estou com esse envelope aqui, eu quero muito que vocês, estou falando de amor, eu quero que vocês façam uma oferta de R$100, em favor de uma pessoa assim, meio desconhecida, quem sabe um mendigo, alguém que você não conheça, mas precisa de nós. Fique de pé agora, que nós vamos dar esse envelope para vocês. Vamos lá, fica de pé aí, você vai ajudar com R$100, em favor de uma pessoa assim. A igreja estava cheia, gente de pé. Eu acho que não levantou 8 pessoas. Aí eu falei, vocês entenderam, gente? Só eles que vão levantar? Daqui a pouco eu dou para vocês, volta aí, senta aí. Falei, pessoal, então deixa eu voltar aqui a palavra de Deus, explicar para vocês sobre o que é pecado. Quem quer aprender o que é pecado? Eu quero. Falei, pecado é isso que vocês acabaram de fazer. Quando eu pedi você para ajudar a obra de Deus em favor de uma pessoa quem você não tem vínculo, você não se disponibiliza. Porém, se eu fizesse aqui um teatro, até chorasse, falando da tua família, quem você tanto ama e você quer um bem, e falasse, irmãos, faz uma fila aqui. Desculpa, porque família toca demais. Você sabe, abaixo de Deus, família é tudo para nós. Você não vai ficar sem fazer esse voto pela família? Não. Família não. Você faz a fila aqui. Ia ficar umas 8 na cadeira. E o que tem? Jesus diz, que valor tem amar quem nos ama? Eu gosto de falar isso. Qual é o valor que tem para o reino dos céus amar quem nos ama? Quer um tesouro? Quer ter ele nas mãos e colocar no reino dos céus? Ame quem te odeia, quem te persegue.
Quero bem para ele, quero bem para essa pessoa, ora por ela. Se você fizer isso, você estará juntando tesouro nos céus, e na hora em que você precisar, tanto aqui como amanhã, o Senhor vai dizer: vinde bendito de meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas. Inclusive, deixa eu colocar uma coroa na sua cabeça, e essa coroa, eu ouvi muito isso quando eu estava entrando na igreja. Deixa eu colocar uma coroa na sua cabeça, coroa essa com inúmeras pedras preciosas, as quais você fez com que elas estivessem aqui. Eu ouvi muito isso quando eu entrei na igreja e me ajudou muito. Tem gente que quando entrar no reino dos céus, quando entrar e se entrar, vai dizer: Jesus, por que a minha coroa, né, o meu galardão, tem menos pedras preciosas do que daquele cidadão ali? Ah, aquelas pedras são obras. Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho, minha é a recompensa, eu dou cada um segundo as suas obras. Você fez, ajuntou, você me encantou, você me chamou a atenção. Ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ei, será que o teu coração está na igreja? Será que o teu coração está em Jesus? Será que o teu coração está em servir o Senhor, Marta, Maria, a sogra de Pedro? Mesmo lá, Pedro, quem está aí? É Jesus, minha sogra. Ai, espera um pouquinho que eu vou. Minha sogra, só não pode, só está com febre. Eu tenho que servir o mestre. Cadê ela, Pedro? Está com febre? Febre, vai embora. Mestre, que bom, agora eu vou servir o Senhor muito bem. Já estava no meu coração te servir, até com febre eu queria te servir. Aonde é que está o teu coração? Na igreja, na obra de Deus? Em servir alguém? Em servir o Senhor? No reino dos céus? Porque aonde está o teu coração, está o teu tesouro, e aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Às vezes o teu coração não está na igreja, não está na obra de Deus, não está nos céus, não está na palavra. Fazer igual uma pessoa que não é lícito eu falar aqui, mas pessoa, eu tenho bronca do pastor da fé. Por quê? Porque ele falou mal do meu time. Caramba, não gosta do homem de Deus por causa de um time de futebol. Ele falou mal do meu time. Você deveria ficar bravo comigo, nem deveria ficar, mas ficar bravo se eu falasse mal de Jesus. Mas entenda, onde é que está o teu coração? Quantos nem na igreja vêm por causa de um time de futebol? Quantos deixam de amar, de servir, fazer o que tem que ser feito por causa de angu, de beiju? Salmo 34:19, diz assim: o justo passa por muitas adversidades, muitas aflições. Aleluias. Palavra boa aqui para você que diz: pastor, eu sou de Deus, eu passo por umas coisas. O justo passa, não adianta, enquanto estivermos nesse mundo a gente vai passar. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de algumas. Não é algumas? Mas o Senhor livra de todas. E quem é o justo aqui? Porque eu coloquei esse versículo na minha mensagem, na minha anotação. Porque quem é o justo aqui? É aquele que
ajunta tesouro nos céus, igreja. É aquele que cumpre a palavra de Deus, faz o que é certo, faz aquilo que Deus espera que ele venha fazer, e Deus diz: olha, quando você estiver passando por uma luta, uma necessidade, um aperto, eu vou lá suprir e eu vou te abençoar, porque eu vou lembrar de você, todas as vezes. É mais ou menos assim, ó, essa caixa aqui, o retorno, isso aqui é tudo que você está juntando, e esse altar aqui é o reino dos céus. Então Deus, Jesus Cristo, está passeando no céu. Jesus está passeando no céu, e no que ele está passeando no céu, ele está passeando, e você passando por uma luta na terra, fazendo aqui, só para você entender, e ele passeando, ele olha e tem o teu nome aqui, ó, Antera, Maria Antera, e ele vem, e passa e olha assim, olha aqui, esse tesouro é da Antera, ele lembra de você e diz: ah, Maria, o José está passando por uma luta lá na terra, vou abençoá-lo. Você deu motivo, você mandou alguma coisa para ele, para que pelo menos ele lembrasse de você. Aonde está o seu coração? Você sabe que tudo que nós colocamos o coração, você diz: pastor, eu trabalho numa coisa que eu tenho um amor muito grande. Quando você põe o coração, dá certo. Por que um casamento é desfeito? Porque um ou outro não tem um coração naquilo. Porque se tiver o coração ali, não tem negócio de desfazer, não. Não tem. Marido e mulher, quer que o casamento dure até que a morte os separe, põe o coração nesse negócio. Sua mulher tem que ser o seu tesouro, seu marido tem que ser o seu tesouro. Você quer passar naquele concurso, você quer passar naquela prova, você quer alcançar aquele cargo, põe o teu coração ali, porque aquilo será o teu tesouro. Você vai lutar pelo seu tesouro. Mas aonde é que está o teu coração? Porque diz a palavra, se o teu coração está no reino dos céus, está na obra, na igreja, família, aquilo será o seu tesouro. Se você quer ir para lá, faça algo para chegar lá amanhã. Aleluias. Vai ajuntando. Como é que ajunta? Com as obras. O missionário R.R. Soares colocou uma agora aí, está na televisão, vocês já ouviram, vai chegar para a gente aqui, nesse programa gravado, para quem vai me assistir, vai passar bem para frente aí dessa data de hoje, e hoje é 1º de setembro de 2013, então vai passar muito lá na frente, mas ele está cantando a música do prazer que a pessoa tem de estar na igreja no domingo. Vocês já ouviram ele cantar essa canção? O prazer. Tem gente que está juntando o tesouro. Tenha prazer de fazer o que é certo. Jesus entrou na casa de Marta e Maria, elas serviram o Senhor. O seu irmão veio a falecer. O que Jesus Cristo fez? Foi lá, voltou na casa delas, e disse: onde é que enterraram? Ali, 4 dias, foi lá e ressuscitou Lázaro. Ele lembrou e chamou Lázaro de amigo. O que é que você anda juntando aí, para Jesus voltar na sua casa? Digam graças a Deus. Aplauda ele, igreja.